Mas eu quero ler com você, livro de Jonas, capítulo 1. Nos diz assim a Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha bem, o que Deus está dizendo? A maldade subiu à presença dele. A maldade do mundo subiu até a presença de Deus. A maldade do Brasil, as nossas maldades, a minha, a tua, as maldades das nossas casas subiram até a presença de Deus. Vá e diz aqui Deus ao profeta que era para pregar contra Nínive. Mas aqui no terceiro versículo: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quem pode fugir do Senhor? Ninguém. Ele tentou. Às vezes nós estamos tentando fugir. Tentando fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, ou de Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, e aqui lá no original é o nome de Deus, Yahvé, pois tu, ó Yahvé, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa história é muito interessante. Ela tem a ver comigo e com você. Eu quero conectar as lições dessa história à realidade que vivemos hoje no Brasil e no mundo. Aqui vemos Jonas, um profeta de Deus que recebeu a mensagem
de Deus para que ele fosse a Nínive e que ele profetizasse contra ela. Deus disse: porque a maldade dela subiu até mim. Subiu até mim. E quando Jonas ouve esse desafio, ele falou: não vou não. E ele foge. Agora, quais eram as razões da fuga de Jonas? Algumas razões. Uma delas, ele tinha que falar algo que era contra as pessoas. A mensagem era de confronto, era de denúncia do pecado. A mensagem que Deus dera a Jonas não era uma mensagem para fazer a política da boa vizinhança. Não era para chegar ali lá e dizer: não, cada um tem o seu Deus, cada um, o mais importante é que cada um busque algum Deus do seu jeito, todos os caminhos levam a Deus. Não era essa mensagem mentirosa, não, era a mensagem do Deus verdadeiro, que falava a respeito de um único Deus e que aquelas pessoas estavam pecando contra Deus. Era uma mensagem contra o pecado. Se essa mensagem não acontecesse, se não houvesse arrependimento, destruição viria. O pecado estava causando danos sérios a Nínive e um dano muito maior viria se não houvesse arrependimento. Eu quero dizer a você que a Bíblia é a palavra de Deus. E que tudo que a Bíblia diz é verdade. E muitas dessas verdades nos confrontam. E a maior razão por que muitas pessoas querem desqualificar a Bíblia, dizer que ela não é verdade, dizer que ela não é a palavra de Deus, que foi algumas coisas que alguns homens escreveram. Claro, Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas quem inspirou foi Ele. E a palavra é dele, sim. E a Bíblia me confronta. A Bíblia confronta você. E nós não gostamos quando somos confrontados. Nós não gostamos de ouvir que nós estamos errados. Quando alguém nos confronta e diz: não é assim, você está errado, a gente muitas vezes se arma. E até se revolta contra aquele que nos disse isso. E alguns têm até reações mais violentas, verbais e alguns até físicas. O Jonas sabia que teria que confrontar o pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não confrontarmos o pecado que está em nós, nas nossas casas, nas nossas instituições, que está nas igrejas, que está na nação, que está nos governos, que está na mídia, que está nos líderes e nos liderados, se nós não confrontarmos isso, destruição pior e terrível vai acontecer. Hoje, eu e você, se não sairmos da nossa zona de conforto, se eu e você não abandonarmos os nossos achismos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos pecados, as nossas posturas erradas, se não nos arrependermos, o pior irá acontecer. A nossa chance, a nossa única maneira é se tiver arrependimento. Eu diria que a igreja estava muito confortável, que os cristãos estavam por demais confortáveis. Muitos deles sendo cristãos nominais. Buscava a Deus, se dava. Se tinha uma dor de cabeça, ia orar. Se a coisa apertava um pouquinho mais, daí é um culto. Ou se dava, ok, se estava tudo livre, não tinha nenhum outro compromisso, né? Se não deu para ir no shopping, se não deu para ir no cinema, então vou cultuar a Deus. Zona de conforto, essa é perigosa. Quando achamos que podemos viver sem Deus e que, de alguma maneira, podemos fugir dele. O Jonas não quis sair da sua zona de conforto. Uma terceira razão.
o Jonas, não gostavam lá do pessoal lá de Nínive. Era uma nação inimiga. O partido deles não era partido político do Jonas. Então não gosto deles, então não me misturo. Enfim, o Jonas tinha uma aversão aos ninivitas. Ele não queria estar lá e falar a verdade para eles. Então, ele foge. Foge de Nínive e vai para Tarsis. Do que é que nós temos fugido? Estamos vivendo uma tempestade. Uma tempestade no mundo, uma tempestade no Brasil, uma tempestade nos estados, nas cidades. Tem tempestade. Só tem um jeito. Para recebermos uma intervenção de Deus nessa tempestade. É com que a gente diga, eu sou culpado. Os nossos pecados são a causa disso. Jonas pecou. E por isso veio a tempestade. E sabe, tudo que tinha no barco foi lançado fora. Riquezas foram lançadas fora do barco. Os bens foram lançados fora. A economia está perecendo. As portas dos empregos estão sendo fechadas. Riquezas estão indo fora. Bilhões do governo estão sendo usados para isso. Lógico que o fundo partidário não, né? Isso é pecado também. Você é deputado federal, você é senador. Isso é pecado. Se você tem algum temor de Deus, renuncie a isso. Mas as coisas do barco foram lançadas fora. Os bens foram perdidos por causa do pecado. O pecado gera a miséria, as perdas. Jonas disse, eu sou culpado. Assumiu a culpa. Esse é o tempo de nós olharmos para nós e assumirmos as nossas culpas. Nós, como indivíduos, como família, como igreja. Como igreja. Eu creio que o Espírito de Deus está falando de maneira poderosa comigo e com você. Tem um espírito de quebrantamento aqui. Tem um espírito de quebrantamento entrando aí na tua casa. Deixa ele operar em você. Nós precisamos disso. O Espírito de Deus diz, chega de apontar o dedo para os outros. Olhemos para os nossos pecados. Enfim, tem essa fala, né, que diz que enquanto nós apontamos um dedo para alguém, tem todos esses apontados para nós. É tempo de arrependimento. Chega de justificação de pecados. Precisamos assumir os nossos pecados.